o nosso Emmanuel, capítulo 8, Ansiedades. Que é ansiedade? Ansiedade é uma reação natural de alerta do corpo, mas ela se torna um transtorno quando ela é excessiva, contínua e atrapalha o cotidiano. Ela se caracteriza por medo exagerado, preocupação constante e aí dá sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, insônia. A ansiedade surge quando nos desconectamos do presente, seja remoendo o passado ou temendo o futuro, orgulho, medo do amanhã, assim, com excesso. Mas Jesus ensina que não devemos nos preocupar excessivamente com o futuro, com comida ou vestuário, porque isso é inútil e não acrescenta nada à vida e nos convida a confiar em Deus como provedor, buscando primeiro o reino dele e a viver um dia de cada vez, com fé, oração e entregando as preocupações a ele para entrar em paz, conforme ensinado por Mateus, né? E Filipenses. E então vamos falar desses dois. O Mateus diz: não se preocupe com o amanhã. Jesus usa o exemplo dos pássaros e das flores para mostrar que Deus cuida da natureza e muito mais cuidará das pessoas que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Ele nos diz para não ficarmos ansiosos pela vida, comida, bebida ou vestuário, porque o amanhã trará suas próprias preocupações e o dia de hoje já tem as suas dificuldades suficientes. E diz que a ansiedade é inútil. Ele questiona quem, por estar ansioso, pode acrescentar uma pequena medida à sua vida, mostrando que a preocupação não resolve problemas, apenas os agrava. E em Filipenses nós temos: por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. E Jesus encoraja a confiança de que Deus, nosso Pai Celestial, sabe de que precisamos e providenciará tudo. A solução para a ansiedade é focar em Deus e sua justiça, e Ele acrescentará as necessidades materiais. E aí, né, Emmanuel inicia o capítulo citando Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou variações como entreguem ou deixem com ele. Vamos lembrar que Pedro é retratado como um homem de transição, símbolo da fragilidade humana redimida pelo amor de Jesus. E ele destaca Pedro como alguém impulsivo, impetuoso e propenso a falhas, que utiliza suas crises e a própria negação, né, o corte da orelha do soldado, por exemplo, para superar o orgulho e o ego, transformando-se de pescador inseguro em líder amoroso e corajoso. Enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios, falta de recursos materiais, perseguição, desprezo, além das dificuldades pessoais. Pedro representa o processo de autoconhecimento e transformação espiritual, onde a queda é um passo necessário para a verdadeira restauração e o exercício da liderança servidora.
Vamos lembrar que Pedro teve que conciliar os apóstolos. Imagine quanto ele teve que lidar com a ansiedade. Como líder, né? Quanto ele deve ter pensado, será que vai ter recursos para amanhã? Será que vai dar certo? Será que uma série de coisas, né? Imagina como deve ter sido difícil a vida de Pedro. E ele, em sua generosidade, compartilha conosco o seu aprendizado sobre a ansiedade. Não é o discurso da boca para fora, é vivência pessoal, é lição aprendida que ele está dividindo. E aí temos sua mensagem central da sua primeira epístola, que é um convite para confiar em Deus todas as preocupações, temores e aflições, depositando nelas a responsabilidade, porque Deus se importa e cuida de seus filhos. A palavra grega para lançar sugere uma entrega completa e definitiva, não apenas um desabafo momentâneo, mas uma decisão de não carregar mais o fardo. Significa entregar ativamente, não apenas passivamente esperar, confiando que Deus cuide de nós. Não é terceirizar, é agir mais com confiança. Deus nos dá o que queremos. Não dá. Deus não dá o que queremos. Ele dá o que precisamos. O versículo oferece uma solução para a ansiedade, a certeza de que Deus tem interesse e poder para cuidar das nossas vidas e problemas, como afirma o texto da Bíblia. O versículo faz parte de um trecho maior, o 1 Pedro 5, 6, 7, né? Fala sobre se humilhar sob a mão poderosa de Deus, para que Ele nos exalte no tempo certo, sendo um chamado à humildade e à vigilância. Em resumo, é um convite para aliviar a carga emocional e espiritual, transferindo as preocupações para Deus, que cuida de cada detalhe da vida de quem nele confia. Essa mensagem é um convite para trocar o fardo pesado da ansiedade pelo alívio da fé, da confiança em Deus. Então agora vamos ver o que o Emmanuel nos diz nesse capítulo, né? As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Crimes contra as leis divinas, contra nós mesmos, nos leva à infelicidade, desequilíbrio, irritação, qualquer coisa leva à cólera. Se eu não buscar ajuda, acabo por me desequilibrar. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, estar precipitado é estar contra si, porque você não reflete, age por impulso, não mantém uma sintonia com o alto para receber ajuda. Agir por impulso é exteriorizar a agressividade, exteriorizar as paixões, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho. Então, vamos lembrar o que nós estudamos na lição anterior? A lição anterior falava da semente, ou seja, da paciência, da perseverança, confiar no tempo das coisas, na providência divina. Faça o máximo que pode a cada dia, mas sem a pretensão de querer fazer tudo da noite para o dia. Quem confia que o alto vela por nós, não tem por que ficar ansioso. Vive na paz,
porque sabe que fazendo a sua parte, Deus proverá. Se estivermos voltados para o bem, venha o que vier, é bênção de Deus. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desespero sem remissão. Para que a gente venha aqui tantas vezes, se não for por evoluirmos? Por que tantas portas se abrem? Para que tantas oportunidades? Não é o ponto final. Não estamos num caminho sem saída, muito pelo contrário. Temos a eternidade para nos aprimorarmos. Podemos ter pouco tempo agora, mas temos novas oportunidades, novos recomeços, tantos quantos forem necessários. Não temos o tempo que nos resta, temos o infinito pela frente. Claro que seremos mais felizes se soubermos aproveitar o tempo, né, desde já. Mas desesperar não é a solução para isso. Não é por isso que devemos deixar para depois. Saber e não fazer acrescenta a responsabilidade, e isso nos trará remorso e culpa. Então, fazer sim o que nós temos condições e não se desesperar pelaquilo que a gente não sabe. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhes podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Então, se buscássemos mais viver conscientemente, se ouvíssemos mais os benfeitores, se analisássemos com mais propriedade o que nos aparece, reconheceríamos o que fazer. Saberíamos vigiar os próprios patrimônios. Saberíamos dar valor ao que está acontecendo a cada momento. E estar passando por um problema hoje nos leva a agradecer a oportunidade que estamos tendo de resolver algo que não foi resolvido. Um trabalho desafiador pode ser algo que estávamos esperando há séculos. É normal ter uma certa preocupação, mas com equilíbrio, senão a caminhada se torna muito pesada. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor, mas representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, a raiz do sofrimento humano é o apego, porque as coisas mudam constantemente. Isso nos leva a enfrentar surpresas desagradáveis, quando a nossa obrigação é melhorar sempre, crescer sempre, nos aperfeiçoar, prosseguir na direção do bem, nunca parar, nunca se apegar, agradecermos pelo que é, sem ficar pensando no que poderia ter sido se... A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. A receita de vida de Pedro, apóstolo, baseia-se na transformação do temperamento sanguíneo e impulsivo através do autoconhecimento e da misericórdia. Pedro evoluiu ao reconhecer sua própria fragilidade e orgulho após negar Jesus, passando da força física para o amor.
compreendendo que a verdadeira liderança cristã exige compaixão. Pedro aprendeu a trocar a violência, cortar a orelha do soldado, pela compreensão de que quem fere com ferro será ferido, assumindo a postura do verdadeiro cristão, que retribui o mal com o bem, ou seja, assumir os erros, permitindo a correção, aceitar o perdão de Jesus e reafirmar o amor por ele acima das falhas, testemunhar com a própria vida, enfrentar provações, erros e a própria limitação, liderar com humildade, consolidando a pedra que fundamenta a fé. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Bem-estar, assim, no sentido de estar bem espiritualmente falando. Não é só sombra e água fresca. É estar harmonizado com a lei, estar vibrando com amor, estar estimulado com bom ânimo, bom humor e consciência tranquila. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Porém, não se esqueça que a ansiedade precede sempre a ação de cair. É muito justo desejar a vitória da luz, buscar a paz, disciplinar, fazer planos, mas sem ansiedade. Devemos fazer o nosso melhor, com lucidez de quem sabe esperar o tempo de Deus. Ter consciência de que o tempo de Deus não é o nosso. Sabermos que a semente não vira árvore do dia para a noite, que há o tempo de plantar e o tempo de colher. Que saibamos viver no clima da paz. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.